Fala, meus amigos e amigas, vamos lá, pessoal, começar aqui agora a resolver questões, tá, de crinologia. Crinologia é uma matéria, tá, que vai estar na sua prova, ok? Vai estar, né, no seu concurso aí, que está marcado já, então vamos lá resolver questões, tá, dessa matéria que é muito legal. A maioria das questões são questões novas, né, questões desse ano já, de 2022, tá, questões atualíssimas, e de várias bancas, né, gente, várias bancas. Banca Vunesp, Idecam, CESP, FGV, ou seja, a gente não aqui está limitando, porque as bancas elas têm mudado muito o perfil delas. Então não tem mais esse negócio de, é o perfil da CESP, é o perfil da Vunesp. Não, as bancas agora estão usando qualquer perfil aí, porque elas querem, né, diversificar para pegar o aluno, ok? Então vamos lá, olho aqui na tela, certo? Questão 1 de crinologia, tá aí, ó. Questão 1, certo, delegado Roraima, né? Vunesp, ó. A escola penal em referência pode ser considerada o nascedouro dos princípios da proporcionalidade, da sanção penal e da legalidade, meus amigos. Legalidade. Para os representantes dessa escola penal, o crime é um conceito meramente jurídico. Nada a ver aqui com fato social, jurídico, né? A responsabilização penal é calcada na ideia de livre-arbítrio, meus amigos. Não tem jeito, né? Se a tua questão falar livre-arbítrio, e que a pena aqui, ó, assume um caráter meramente retributivo, ela com certeza vai estar falando da escola, ó, clássica, né? Só aqui para a gente colocar para vocês, escola clássica, escola positiva e depois a escola moderna, né? Escola clássica positiva e depois a escola moderna. Olha só, falou em escola clássica, lembra do BBC. BBC que é o que, professor? BBC Marquês de Beccaria, Jeremy Bentham, C de Carrara, Francesco Carrara, C também, tá, de Carmigani. Aí tem também, certo, o Feuerbach. Essa escola dizia que o crime via do livre-arbítrio, ok? Então, falou livre-arbítrio, lembra da escola clássica. Por isso que o item C é o item marcar, positiva, nada a ver. Questão 2. A própria sociedade não acolhe a vítima e muitas vezes a incentiva a não denunciar o delito às autoridades, ocorrendo o que se chama de cifra negra. É correto afirmar que o enunciado refere-se a, pessoal, a sociedade, ó, não acolhe a vítima. Pessoal, o tema aqui, com certeza, é o tema, ó, da vitimização. A vitimização inicialmente tem em 3 processos. É a vitimização primária, deixa eu botar aqui o numeral, secundária, terciária. Vitimização primária é o seguinte, são os efeitos diretos, né? Efeitos diretos, ok? Vitimização primária são os efeitos diretos, ok? Efeitos diretos do crime. E indiretos, ou seja, quando você perde o bem da vida, né? E tem um efeito psicológico, chama-se vitimização o quê? Primária. A secundária é quando, certo? Após, pelo mesmo fato, você ter perdido o bem da vida, né? E ter um trauma psicológico, a sociedade não acolhe, a sociedade, né, constrange a vítima, a sociedade humilha a vítima, né? Quando isso ocorrer, é porque o controle informal, sociedade, igreja, escola, né, e muito mais, constrange a vítima, é um constrangimento à vítima causado pelo controle informal. Opa, desculpa. Não, na verdade formal, né? Acabei aqui. Olha só, quando houver a vitimização secundária, é quando o controle formal, tá, gente? Ou seja, o Estado, né? O Estado, ok? As instâncias de controle formal, quando elas não acolhem a vítima. Exemplo, uma vítima de estupro chega na delegacia e diz, doutor, fui estuprada. O delegado, não, mentira sua, tá, prove, né? É o constrangimento causado à vítima pelo controle formal, pelas instâncias de controle formal, delegacia, polícia, judiciário e muito mais. E isso é vitimização secundária, ou também chamada de revitimização, né? Ou sobrevitimização.
Sobrevitimização. Aí, ó, pelo mesmo fato, quando agora sim, né? O controle informal constrange a vítima, gente. Aí sim, ó, eu vou ter a vitimização que é terciária. Só aqui ao vivo, tá? Eu tô um pouco gripadinho, mas dá certo, ok? Vamos lá. Controle informal. A sociedade, né? Quando a sociedade, pelo aquele fato que a vítima já foi vítima, constrange ela, ok? Imagina nas redes sociais, ok? Criticando a vítima, né? Imagina nas redes sociais dizendo que a vítima que é a culpada do crime. Então falou sociedade, controle informal, né? Igreja, ok? Igreja, escolas particulares, tudo isso, né? Refere-se ao controle informal e quando isso ocorre é a vitimização terciária. A questão deu aqui a ideia. Foi a sociedade que não acolhe a vítima. Isso é o quê? Vitimização, ó, terciária, item D, pode marcar. Bora para 3. É uma das mais importantes teorias do conflito. Surgida nos anos 60 nos Estados Unidos, seus principais expoentes foram Erving Goffman e Howard Beck, né? Howard Beck. Assinar a alternativa que indica corretamente qual teoria sociológica do crime corresponde ao enunciado. Pessoal, isso aqui só pode ser a teoria do etiquetamento social ou label approach, né? Teoria do etiquetamento social ou também chamado labelle approach, ok? Essa teoria diz o seguinte, né, que na verdade quem causa o conflito é o próprio Estado, ok? Que o Estado é quando etiqueta as pessoas, estigmatiza as pessoas, né? Há uma estigmatização do Estado para com as pessoas, há um etiquetamento, aí é que o Estado criminaliza as pessoas, ok? Item A não é subcultura criminal, subcultura é de um cara chamado Albert Correa, ok? Nada a ver com etiquetamento. Anomia. Aqui, ó, errou, porque a anomia crítica nem existe, né? A anomia crítica nem existe. É anomia. Entender também não, ok? E a criminologia radical, nada a ver com Howard Beck, tá? Na verdade, isso aqui é lá de vem, certo? Dos estudos, né? De estudos de Karl Marx, ok? Karl Marx, né? Karl Marx, ok? Nada a ver com etiquetamento. Então, olha só, falou etiquetamento social, labelle approach, eu falo de Erving Goffman ou Howard Beck, teorias do conflito, ok? Meus amigos, professor, como é que eu faço para decorar? Amiga, é o seguinte, aqui você tem que aprender mesmo. As teorias sociológicas da escola moderna, elas dividem-se em teorias do conflito e consenso. Conflito e consenso. Olha só, o que é fácil? Ó? O conflito são só duas mais importantes. É o etiquetamento, que é o da questão, né? Que foi criada pelo Howard Beck, e a teoria crítica. Dentro da crítica, você vai ter o quê? Você vai ter, dentro da crítica, você vai ter a teoria abolicionista, vai ter a teoria neorrealista de esquerda, ou neorrealismo de esquerda, e a teoria do minimalismo penal, ok? Ou seja, essas teorias criticam o Estado. Minimalismo só pune o que é mais grave, né? O minimalismo. Neorrealista. O Estado, quando ele não protege os grupos, né, de esquerda, mulheres, LGBT, ele criminaliza esses grupos. Abolicionista, abole todo o direito penal, ok? Então, olha só, ou é teoria do etiquetamento ou é crítica. O que sobrar é do consenso. E as do consenso, quem são? Basicamente, todas as outras são do consenso. Aí você põe o quê? Você põe ecológica ou desorganização social. Você coloca, né, teoria da anomia. Você coloca teoria das janelas quebradas, teoria da lei e da ordem ou tolerância zero. Você coloca, né, associação diferencial, subcultura delinquente e muito mais, ok? Então é fácil assim. Aqui tem B, pode marcar. Bora para 4. É considerado uma teoria do consenso, desenvolvida pelo sociólogo americano Edwin Sunderland. Meu amigo, falou do Sunderland, já era. A questão está falando com certeza, ó, com certeza isso aqui, ó, teoria da associação diferencial, cujo autor é o Edwin Sunderland, o ES, ok? Aí diz lá,
Inspirado em Gabriel Tarde, afirma que o comportamento criminoso é aprendido, também é chamada aprendizagem criminosa, nunca herdado, criado ou desenvolvido pelo sujeito ativo. A alternativa que indica corretamente qual a teoria sociológica do crime corresponde ao enunciado. Pessoal, item C, né? Teoria da associação diferencial, ou também chamada aprendizagem criminosa. Isto é, você não nasce criminoso, você aprende a ser. Em contato com grupos, né, já criminosos, você começa a ter contato e aprender a ser um criminoso. É aquela velha situação de você pegar um ladrão de galinha, colocar numa cela de 10 traficantes. Ele fatalmente vai aprender a ser um traficante, ok? E quem identificou isso na escola de Chicago foi o Edwin Sunderland. Por isso que o C é o item a marcar, tá bom? Bora para a próxima. Questão 5, né? Com relação ao método da criminologia, é correto afirmar que ela se utiliza dos métodos. Pessoal, item A, biológicos e sociológicos? Inicialmente sim. O biológico vem de quem? Vem do César Lombroso, né? E o sociológico vem de quem? Vem do Henrico Ferri. Até agora está correta a questão. Como ciência empírica, beleza, e experimental, beleza, que é a criminologia utiliza do método da metodologia experimental, justamente. Naturalística e indutiva. Indutiva, com certeza, naturalística. Ou seja, ela identifica o quê? Os fatos, né? Os fatos naturais que ocorrem. Show de bola. Para estudar o delinquente, não sendo suficiente, no entanto, para delimitar as causas da criminalidade. Esse aqui é o item mais correto a marcar, pessoal, até agora, né? Até agora, ok? É claro que não é só isso, né, que ela vai estudar. É claro que, ó, não sendo suficiente, no entanto, para delimitar as causas da criminalidade. Claro, você pode até dizer o seguinte, você pode dizer que a pobreza, ela causa a criminalidade. Você pode dizer que alguma doença patológica causa, mas não é só isso, né? Tem gente que não é doente, tem gente que é rico, mas é criminoso, ok? Então não é só o fator biológico ou sociológico que vai causar crime. São vários fatores, mas esse aqui, preponderantemente, né, de acordo com a escola positiva e que influenciou a escola moderna, o fator biológico e sociológico, biológico Lombroso e sociológico Rico Ferri são fatores influenciadores da criminalidade, ok? Então o item B ó, já pode marcar como correto. Vamos ver o B, o que está errado? Pessoal, o método matemático, pessoal, nada a ver, né? Ela é uma ciência dos fatos, ok? Não é ciência matemática, não é ciência certa, né? Não é ciência precisa, ok? Matemática é precisa, né? Não é, e não tem precisão aqui na criminologia. O que tem é experiência, né? O que tem é análise, ok? Não se sabe ao certo que existe, mas analisando a gente consegue chegar a algumas conclusões, tá bom? Então, matemático já era. O resto estava até correto, mas matemática aqui, ó, realmente cagou o pau. C. Filosófico, pessoal. Indutivo, biológico, sociológico. Aqui até ok. Aqui até ok. Mas filosófico não, tá? Até a criminologia se utiliza de alguns conhecimentos da filosofia. Até porque ela é o quê? Ela é interdisciplinar. Mas dizer que o seu método é filosófico? Não. O seu método, certo? Ele é indutivo e experimental, que isso aí advém da escola positiva, com o estudo de Lombroso, biológico, né? E estudo de Ferri, sociológico, ok? Então, filosófico aí realmente deixou o item errado. Empírico filosófico? Filosófico não, ok? Aqui até beleza, mas aqui deixou o item errado. E o E? Biológico e sociológico, como se isso deve ser, pessoal, na verdade, ó, deve ser, isso aqui é aplicado ao direito penal. Porque o direito penal, ele prevê como deve ser as normas, né? Ou seja, a normatização, a legalização, ele prevê como deve ser. Como é que deve ser? Não se deve matar, não se deve furtar, não se deve roubar. O deve ser é do direito penal. Na verdade, a criminologia preocupa-se com o ser. O que é o ser? O que você é, o que você demonstra ser. O que você demonstra ser, isto é, os fatos, ok? Então, o item é, por isso que estava errado, tá bom? Então, questão aí, gabarito item A, beleza? A de aprovados. Bora para cima. Sexta questão, diz lá. Com relação ao positivismo criminológico. Pessoal, quando se fala positivismo criminológico, nós falamos de quê? Falamos de escola, ó, positiva. E quando se fala em escola positiva, logo vem à mente, né, o famoso LFG, que é o LFG, que é o Lombroso, que é o Henrico Ferri
e que é o Rafael Garofalo, né? Expoentes da escola positiva. Bora lá. Então, sua vertente moderna brasileira ampliou a crítica ao fenômeno criminal como tendo caráter exclusivamente biológico, pessoal. Aqui inicialmente preponderava o caráter biológico, mas não exclusivamente. Até porque o genro do Lombroso, o Henrico Ferrer aqui, ó, ele tinha o quê? Um viés mais sociológico, né? Então aqui, ó, não é exclusivo, tá? É preponderantemente biológico, tá bom? Então o item A é errado. B. Suas caracterizações científicas são relevantes para compreender a pessoa presa enquanto sujeito de direitos na execução penal. Opa, até pode ser, ó. Até pode ter o item B aqui, ok? Se não tiver o mais correto. C. Foi responsável pela mudança do foco das pessoas criminosas para o estudo mais aprofundado dos delitos por ela praticados. Pessoal, o foco na escola positiva é o delito ou é o criminoso? Pessoal, o foco aqui, ó, na escola positiva é o criminoso, né? Na verdade, o foco do delito é na escola clássica. Então, na escola clássica, ó, estudava-se praticamente o crime, ok? Estudo do crime decorrente do livre-arbítrio, né? Já para a escola positiva, começou a ser estudado, né, de fato aí, o estudo de quê? O estudo do criminoso, do delinquente. E aí tivemos aí o brilhante trabalho de Lombroso e Ferrer sobre o criminoso nato, ok? Então o foco não é o delito, o foco aqui é o criminoso, ok? Item C errado. D. Também conhecido como teoria ecológica, prioriza a ação preventiva. Pessoal, o positivismo é teoria ecológica? Nada a ver, ok? Então vamos lá, o pensamento lombrosiano identifica uma predisposição inata para a prática de crimes, mas sem negar fatores exógenos. Perfeito, pessoal, é isso mesmo. Item E pode marcar, beleza? Ou seja, na verdade, ó, o Lombroso, ele tem uma preferência, né? Ele tem uma preferência por entender o criminoso por fatores, ó, biológicos, ok? Mas ele não negava, não, certo, que fatores, né, sociológicos influenciavam o criminoso. Tanto é que ele foi influenciado, o Lombroso, pelo seu genro, né? O Henrico Ferrer, que era sociológico, né? Tinha um viés sociológico. Então, de fato, o item é correto. Pensamento lombrosiano identifica uma predisposição inata, beleza? Mas sem negar, né, que também existem fatores exógenos. O que é exógeno, pessoal? Fator exógeno é fator externo. Fator externo, ok? Fator externo. O que é fator externo? Social, né? O que é fator. E se vier endógeno? Endógeno é interno, ok? Fator de predisposição inata, tá bom? Endógeno, interno, exógeno, externo, ok? Item E pode marcar. O que o B, né, estava errado? Suas caracterizações científicas são relevantes para compreender a pessoa presa enquanto sujeito de direitos da execução penal. Olha só, esse aqui, ó, é algo mais ligado, né, à prevenção criminal, né? Prevenção criminal de terceira, né? Prevenção terciária e não muito mais ao positivismo, ok? Tá certo? Então, por isso que esse B não está no correto e o E é o item aqui mais correto, beleza? Bora para a questão 7. Questão desse ano, novíssima, né? A OCP Defensor Público Paraná. Massa aí, ó. A hipótese que é aqui sugerida como uma substituta para as teorias convencionais é a de que a criminalidade colarinho branco, assim como outras criminalidades, é aprendida. Meus amigos, falou aprendida, que você aprende, né? Aprendizagem, não tem mais nem o que falar. E só pode ser teoria da associação diferencial ou aprendizagem criminosa que foi criada pelo sociólogo Edwin Sunderland. Vamos terminar a questão, vamos terminar aqui de ler o enunciado, mas tem tudo para ser a teoria da associação diferencial do Edwin Sunderland. Mas vamos continuar. Ela é aprendida através de comunicação direta ou indireta com aqueles que já praticaram o comportamento criminoso e aqueles que aprendem o comportamento criminoso. Ó, aprendem o comportamento criminoso. São segregados de contatos frequentes e íntimos com o comportamento de respeito às leis. Se uma pessoa irá se tornar criminosa ou não, isso depende fundamentalmente da frequência e intimidade de seus contatos, né, contatos com os dois tipos de comportamentos. Edwin Sunderland, ok? Tá aí o autor. Sunderland, em 40, propôs uma expressão white collar crime, isto é, crimes do
Colarinho branco. Crimes do colarinho branco. Colarinho branco. E para os crimes praticados por pessoas respeitáveis e com status social elevado, né? Pessoas abastadas, né? Abastadas de quê? De dinheiro, de poder. Esse conceito foi formulado tendo como pressuposto as ideias expostas na teoria. Teoria, pessoal, só pode ser, ó, associação diferencial, também chamada de aprendizagem criminosa, meus amigos. Item C. Viu aí, né? Ou seja, você pegar a palavrinha-chave na hora da prova e relacionar a teoria, ok? Item C já pode marcar a questão muito tranquila. Vamos fazer a última aqui do bloco. Última aqui do bloco. Questão 8. Embora o pensamento clássico de uma forma acabada possa ser identificado no século XIX, é com César Bonesana, Beccaria, que se ficam os pilares que permitiriam construir o arcabouço teórico do classicismo. O livro que abre as portas desse período vem a lume dos delitos e das penas, né? Checaria, Sérgio Salomão. Sobre a obra de César Beccaria, dos delitos das penas, é incorreto afirmar que, agora queremos a questão incorreta, sobre a criminologia da escola clássica. Afirmar que o autor defende que a pena de morte somente deve ser aplicada em hipóteses excepcionalíssimas, já que, dentre outros argumentos, o rigor do castigo da pena de morte é um freio menos poderoso para o crime do que o longo e contínuo exemplo de um homem privado de liberdade. Ok, item A já pode marcar, não é o incorreto, ok? Está correto. B. Critica a utilização da tortura, não a admitindo em nenhuma hipótese, nem mesmo quando ela é utilizada como forma de descobrir os cúmplices do crime. Pessoal, esse aqui está um pouquinho dúbio, tá? Mas deixa aí para depois. C. Expõe a necessidade de que as leis sejam claras, escritas de maneira que todos possam compreendê-las e que sejam amplamente divulgadas. Correto, ok? A gente quer o item incorreto, né? Esse aqui está correto, não é o item. D. Expõe a necessidade de que o magistrado seja legítimo intérprete das leis, já que dentro do documento, para a justa aplicação das leis, existe a necessidade de que o julgador verifique o espírito da lei e aplique de acordo com essa compreensão. Correto? Não é o item, a gente quer o incorreto. Defende que, entre as penas e na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é necessário escolher os meios que devem causar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável, ao mesmo tempo, menos cruel no corpo culpado. Perfeito. Pessoal, então olha só, de fato, ó, esse item B é o item a marcar, porque é o item correto, né? Incorreto. Porque naquela época lá, certo? Admitiam-se, né, algumas formas de tortura, ok? Algumas situações de tortura. Então o item B é o item errado. Porque aqui, ó, não admitindo em nenhuma hipótese. Naquela época, sim, eram admitidas algumas formas de tortura, tá bom? Mesmo para a escola clássica. Então lembra, cuidado. O autor que criou no direito penal, certo? O princípio da legalidade e outros princípios aí, reserva legal, imparcialidade, proporcionalidade, foi o Beccaria, gente. O Beccaria que dizia que o crime advém do livre-arbítrio e para conter esse livre-arbítrio tem que ter o quê? Leis, né, para conter o criminoso, ok? Então, escola clássica, livre-arbítrio, método meramente dedutivo, né? Dedução lógica de que o crime vinha do livre-arbítrio. E um dos autores expoentes da escola clássica é o Beccaria, que fez o livro Dos Delitos e das Penas e entendia que o crime, certo, deveria ser punido, freado, não com pena de morte, não com dureza, mas com legalidade, ok? O outro autor da classe, que é o Jeremy Bentham, era o contrário, não. Para punir o livre-arbítrio tem que ser com penas severas, né? Com cortando a mão, né? Criou a prisão panóptica e muito mais, ok? Então, a gente tem na mesma escola autores com pensamento diferente em relação ao caráter da pena. Mas, de fato, ó, a questão aqui, o item B é o item incorreto, é o item, portanto, a marcar, beleza? Pessoal, a gente vai terminar aqui esse bloco, tá? Bloco que vem, a gente vai prosseguir na questão 9, tá? E muito mais questões de criminologia para a sua prova, tranquilo? Tamo junto aí, ó. Rumo à NPE. Abraço, tchau, tchau. Valeu.